juntos novamente e hoje vamos conversar a respeito de Cérbero. Cérbero é uma personagem da mitologia grega e, segundo ela, Cérbero, em grego, quer dizer comedor de carne. O cara era meio gaúcho, gostava de uma carninha. Era um cão monstruoso que tinha 3 enormes cabeças, uma cauda de serpente e garras de leão. E ficava às portas do mundo das sombras, ou seja, no mundo dos mortos, permitindo a entrada das almas, mas jamais que elas saíssem. Dotado de um apetite enorme, insaciável, em apenas 3 ocasiões permitiu que saíssem lá daquele mundo das sombras. Não é que ele permitiu. O Hércules o venceu, foi lá, deu uma gravata na cabeça dele, foi picado pela cauda de serpente, mas se viu livre disso e venceu a luta, o Hércules, porque diante da sua força descomunal. E assim, já lhes adianto uma coisa, o Hércules estava condenado a fazer 12 trabalhos, e esse era o mais difícil. E ele foi lá e fez. Isso se constitui o mito dos 12 trabalhos de Hércules. Um outro personagem que entrou lá e conseguiu sair, eu lhes falei semana passada, foi o Orfeu. A Eurídice, que era a esposa dele, faleceu, e ele ficou entristecido, não queria saber mais nada da vida. Aí ele foi lá. E como é que ele conseguiu sair? Porque ele tocava uma flauta tão maravilhosa que o Cérbero ficava encantado e permitiu que ele saísse. E uma terceira personagem também mítica que conseguiu sair foi uma Síbila de Cumas. Era uma personagem, era uma sacerdotisa, uma profetisa, muito famosa naquela época, que deu para o Cérbero um bolo de mel. Ou seja, ele gostava de carne e de sobremesa um bolinho de mel. Pois bem, Hades era o rei do mundo dos mortos e irmão de Zeus, o todo-poderoso Deus. Então, assim, quando as pessoas morriam, elas eram conduzidas por Caronte. Quem era Caronte? Era um barqueiro que levava a alma do camarada de uma margem do rio para o outro. Que rio era esse? O rio Aqueronte, onde se situava a entrada do mundo dos mortos. A paga que o Caronte recebia era a moeda que os parentes do falecido punham nos seus olhos. E dali, aquilo era o pagamento era o pedágio do rio, para ficar mais fácil. Cérbero tinha o poder de criar, prestem atenção nesse negócio que vejam a importância desse termo. Tinha o poder de criar, moldar e controlar o fogo negro, que é o resultado esotérico da manipulação do fogo com a manipulação das forças negativas. Imagina o que esse cão não tinha capacidade de fazer de mal e também de bem. Quem faz o mal faz o bem, quem faz o bem faz o mal. Pois bem, uma outra predicação, uma outra qualidade do Cérbero era a sua capacidade de se regenerar a si próprio. Tomava uma cacetada aqui, ia lá, consertava aquilo, destruía, às vezes, numa briga qualquer com outro monstro, um braço, uma perna, cabeça, se regenerava prontamente. Ou seja, Cérbero era uma criatura dotada de inúmeras facetas. E aqui eu busco estabelecer um paralelo das suas 3 cabeças, essas cabeças horríveis, que podem ser representadas pela intolerância, pela superstição e pelo fanatismo, apostas na Jerusalém celeste que desceu dos céus, que é relatada no Apocalipse de João.
a Jerusalém Celeste desce dos céus. E que Jerusalém Celeste é essa? Essa Jerusalém Celeste somos todos nós que estamos aqui num planeta de penas e expiações, quem sabe de uma melhor a partir de agora. Bom, vamos voltar lá para que a gente estava falando de fato. Essas três horríveis cabeças, representadas pelo fanatismo, pela superstição e pela intolerância, descem do céu todo dia para nos contemplar e nós as contemplarmos e nos melhorarmos a cada dia. E ela pode ser, essas exemplificações trinas de 1, 2, 3, que eu estou lhes falando, podem ser representadas pela fé, pela esperança, pela caridade, pelo passado, pelo presente, pelo futuro, pelo nascer do sol, pelo seu zênite ao meio-dia e, no seu caso, pelo pai, pela mãe, pela criança, pelo filho, né? Pela Trimurti indiana, ou seja, por Brahma, por Vishnu e por Shiva. No Egito, por Osíris, por Ísis e por Horus. No cristianismo, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Ou ainda, pela sabedoria, pela força, pela beleza, pelo orgulho, pela vaidade ou pela soberba, como queiram. Tá? Vejam os contrapontos disso aí. Entendo como sendo até uma coisa natural, pois uma civilização, uma cultura não queria ficar para trás da outra que era sua vizinha. E apenas trocavam as denominações, ora boas, ora não, para o quê? O que lhes era importante, e embasavam os seus credos, as suas razões de ser e os seus nortes de viver. Uma coisa que todas as civilizações adotaram foi a suavidade das linhas, em copiando a natureza, em copiando a mãe natureza, quando queriam, as civilizações, quando queriam dar demonstrações de divinidade. Quando o homem, nós, eu, você, queríamos criar, surgiram o quê? As linhas retas, as angulagens brutas, a secura das harmonizações, numa busca da concretude que desvirtua a criação propriamente dita. Criação que eu falo é a criação divina. Agora, dando um contraponto a essa trindade que eu acabei de lhes falar, vejamos como apostamos na quadrinidade, naquilo que Jung dizia ser o arquétipo da humanidade. Quando ele apontou o arquétipo da humanidade, ele apontou essa quadrinidade, ou seja, o norte, o sul, o leste, o oeste, a frente, atrás, a esquerda, a direita, os temperamentos sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, ou o ar, a terra, o fogo e a água. Ou seja, saímos de uma trindade e chegamos a uma quadrinidade. Como ficamos então? Como o ternário ou com o quaternário? Ou ficaremos com o setenário, que é a soma do ternário mais o quaternário? Reflitamos. E nós vamos perceber que somos co-criadores do universo, autores onde o bem dos nossos corações será capaz de tornar um mundo melhor, no momento em que somente façamos para os outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Eu ia passando aqui e ia me esquecendo. Eu lhes trouxe uma imagem de Anubis. Anubis é um deus egípcio que é o semelhante ao Cérbero, porque ele ficava lá no julgamento de Osíris, Osíris pesando as almas das criaturas que morriam, e punha uma pena de ganso lá. Se o coração do cara que tinha morrido pesasse mais que a pena de ganso,
o Anubis ia lá e, comia o corpo da pessoa, devorava. Ou seja, o que o Anubis no Egito fazia, o Cérbero fazia na Grécia. Bom, espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deem um like aí no lugar. Eu nunca sei onde é que é, mas também não importa. Importa é que a gente vai plantando essas sementinhas do gostar da filosofia, do nos adentrarmos cada vez mais e tentarmos fazer paralelos entre o que foi, o que é e o que será nas nossas vidas. Meu muito obrigado pelas suas atenções, pelas suas gentilezas de sempre. E até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente.